Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos relacionados a esse pequeno estudo que a gente está tentando passar, certo? Algumas pessoas chegam, dão feedbacks, né? Até criança, né? Eu fico muito feliz. O objetivo aqui é a glória de Deus, certo? Expor o quanto nossos valores têm sido atacados e nós continuaremos nesse intento. Eu gosto de sempre começar com uma síntese, né, do que tem sido passado, sendo bem breve para a gente começar do ponto onde paramos, né? E sintetizando aquilo que foi passado até agora, a gente está vendo, de uma maneira geral, como os nossos valores, que eram tão firmemente enraizados, principalmente no lado ocidental do mundo, eles têm sido atacados e têm sido tentados suplantar esses valores, né? Então a gente tem visto como isso tem sido. E qual é o objetivo de suplantar, de destruir esses valores? O objetivo é preparar o mundo para o iníquo, para aquele reino do anticristo que nós sabemos que as escrituras falam. Esse reino é todo maldade. Então, como é que um reino que é todo maldade vai chegar de uma hora para outra e jogar todos os seus ensinamentos, todas as suas doutrinas em uma sociedade que vai ser fortemente resistente a essas doutrinas? Então a estratégia é destruir essa resistência. E essa resistência é fortemente representada pelo cristianismo. É um peso muito grande nos nossos costumes, nas nossas tradições, nas nossas leis. Por exemplo, eu lembro que a irmã Francis citou que até pouco tempo, há alguns anos, o adultério era um crime e deixou de ser. Então, de onde é que vem essa influência? Essa influência vem do cristianismo. A monogamia, né, o casamento entre um só homem e uma só mulher. De onde é que vem essa influência? Você já parou para pensar? Cristianismo. Vem tudo do nosso meio, né? O cristianismo ele é tão esplendoroso que ele não só influencia as nossas leis, ele influencia as artes, ele influencia a cultura, tudo no nosso mundo que nós conhecemos, a cidade organizada como conhecemos, ela é influenciada pelo nosso cristianismo. E isso tem sido fortemente atacado. E aí, o que é que acontece? O que é que foi sido proposto no decurso? Aí nós dividimos em algumas sessões. Falamos sobre Nova Era e agora nos propomos a falar sobre comunismo. Como ele tem sido usado como uma instrumentalidade para atacar esses valores. E aí nós saímos explanando que o nosso país experimentou tristemente essa realidade já há muitos anos. Por exemplo, esse ano faz o centenário do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado lá em 1922. A União Soviética, quando ela é fundada, ela anualmente passa a ter, a partir de 1919, a Internacional Socialista, organizada e imposta principalmente pelo seu principal líder, Vladimir Lenin. Ele começa a fazer várias internacionais socialistas. E nessas internacionais socialistas, essas reuniões, eles fazem algumas pautas. E nessas pautas está o avanço do socialismo. E bem pertinho da primeira Internacional Socialista, em 1919, em 1922 é fundada aqui o PCB. Olha só como é próxima a data, como não é por acaso. E desde então, o Brasil vem sofrendo com isso, certo? Por que, irmão? O que isso tem a ver com o cristianismo? Porque o comunismo, o socialismo, eles não são favoráveis ao cristianismo. Eles veem no cristianismo uma barreira para o seu avanço. Quer ver um exemplo? Que a gente vai ver mais minuciosamente mais tarde. Lá na Coreia do Norte, se você entrar com a Bíblia, se você tentar fazer uma pregação, você vai ser preso. Um país inteiramente socialista que claramente se opõe ao comunismo. Ok? Então, nós continuamos e avançamos até uma agenda, certo? Explicando que essa agenda, ela é um meio de informar as pautas que essas pessoas progressistas querem impor na sociedade para gradativamente ir minando os nossos valores, principalmente os valores cristãos, ok? E aí nós começamos essa pauta, essa agenda na última aula, certo? Abordando esse bloco, essa conjuntura que fala mais sobre socialismo. E aí nós começamos a ver esses pontos e vamos continuar daqui, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos adiante. A agenda, né?
Esses 3 pontos aqui a gente vai abordar. É uma agenda a ser seguida. Eles, para implantar essa agenda, têm uma estratégia de manipulação. Dentro dessa estratégia de manipulação, eles não manipulam simplesmente uma pessoa. São estratégias que envolvem até engenharia social. Como assim, irmão Sidney? Trata-se de manipulação das massas. Como é que eu manipulo as massas? Como é que eu vou mexer com toda a sociedade de maneira mais massificada? Então a gente vai ver isso, certo? E mentiram sobre seus direitos. Irmão Sidney, você desaprendeu a escrever? Você botou direitos ao invés de direitos? Não, isso é apenas uma ironia, certo? Porque alguns daqueles que nós achamos que são direitos, na verdade as pessoas nos manipularam para achar que são direitos. E na verdade eles são malefícios disfarçados de direitos, certo? E nós vamos abordar alguns deles, tudo bem? Mas nós vamos começar com a agenda. E nós paramos aqui, ó. Dá para ler daí de trás, dá, irmã Geisa? Tá meio ruim, mas eu acho que dá para ver alguma coisa. Bom, nessa agenda nós temos alguns tópicos. E eu vou falar aqui rapidamente para a gente avançar. Você vai observar essas questões que a gente colocou aqui em mídias como aquele programa da Fátima Bernardes. Você vai ver algum desses pontos. Se você tiver estômago para assistir, um programa chamado Encontro, certo? Você vai ver em jornais que atacam, por exemplo, tem um tiroteio no Rio de Janeiro, né? Tiroteio no Rio de Janeiro. Aí você pode perceber que sempre a polícia é colocada como a vilã. Já prestaram atenção? Ah, a polícia atirou, não sei o quê. Mas raciocine comigo. Imagine que no morro não tem nenhum criminoso. A polícia vai subir atirando? Vai. Não. A polícia subiu porque tem uma ocorrência lá, não é assim? E tem criminosos infiltrados usando fuzil e até RPG. Você sabe o que é um RPG? É arma para derrubar tanque, para derrubar helicóptero. Então, essas pessoas são criminosas. O cara, para portar uma arma de guerra, ele não está bem intencionado, irmãos. Mas é passado para nós que a polícia, com armas sucateadas, é que são os vilões. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é destruir a polícia militar. Por que, irmão Sidney? Essas pessoas, elas sabem que para implantar essa agenda maléfica, eles precisam desestabilizar a sociedade. Como assim? Vou simplificar para os amados. Imagine que todos vocês, todos, têm uma ótima casa com piscina, ruas com asfalto perfeito, o seu carro do ano na garagem, uma conta gorda de poupança, todos os filhos estudando em escolas exemplares, empregos maravilhosos, a nossa igreja tendo condição de bancar missionários de maneira bem livre. Isso não é uma maravilha, irmãos? É uma maravilha. É uma maravilha, é um sonho, não é? A gente ter um conforto desse, poder sustentar missionários de maneira confortável. Chega um pastor aqui, a gente tem condição de pagar 10 mil reais de salário sem pesar na igreja, não é uma maravilha? Aí você para pensar, você sairia dessa realidade hipotética que nós estamos citando aqui para destruir tudo e implantar socialismo? Não, né? Você sairia de uma realidade maravilhosa para destruir tudo e implantar socialismo? Não. Como é que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Então, essas pessoas entendem que para que você deseje algo assim, você precisa destruir todo resquício de estabilidade social, cultural, educacional. Eles entenderam isso, há muito tempo. Talvez meus avós não eram nem nascidos quando eles entenderam isso. Então isso é antigo. E estabilidade passa por alguns setores. E um deles é a polícia militar. Que veja um exemplo. Polícia militar é proibido por lei fazer greve. Não, mas eles fizeram ali. Isso não é greve, é um motim. Está errado, é proibido por lei. Se eu retiro a polícia militar, o que é que acontece, irmãos? Lembra da época dos motins? Que ficava tendo arrastão no meio das ruas? Está entendendo? E você vai ver isso recorrentemente sendo defendido por partidos socialistas. Recorrentemente. Eu vi um vídeo, eu não estou com ele aqui agora, está no meio dos meus vídeos aqui, depois eu mostro para os irmãos.
uma greve de pessoas, eles gostam de citar muitos estudantes universitários. E era um grupo de pessoas assim na rua, certo? Jogando pedras e com algumas placas dizendo assim: não acabou, tem que acabar. Que era o fim da polícia militar, certo? E nós temos que ter em vista que a polícia militar está ali para combater criminosos. Ah, irmão Sidney, mas eu me deparei com um policial corrupto. Mentira. Vamos corrigir. Você se deparou com um criminoso vestindo uma farda de policial. Aquele policial ali que está com a farda e comete um crime, ele é tão criminoso quanto aquele criminoso que está sem farda. Então ele desonra a farda que ele veste. Ali ele está investido de poder pela sociedade para combater o crime. Essa é a função dele. Se ele comete um crime, ele merecia estar encarcerado e não vestindo uma farda. É esse conceito que querem tirar das nossas mentes, certo? Então a agenda passa por destruir a polícia militar, perdão. Desconstrução da família tradicional. Alguém pode ler Gênesis 2:24? Obrigado, irmã Geisa. Nós observamos que o conceito familiar, ele é algo bíblico, defendido pela Bíblia, certo? Então nós não extraímos isso de outro lugar a não ser da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. É daqui que nós extraímos o conceito de família. E nessa agenda passa a destruição da família. Como assim, irmão Sidney? Como é que nós entendemos família? É um homem, uma mulher e sua prole, seus filhos. Isso é a família bíblica, certo? E essas pessoas, elas entenderam que a célula base da sociedade é a família bíblica tradicional. Eles entenderam isso e eles querem destruir a família. Existem páginas de internet, eu não vou citar aqui algumas, mas se você pesquisar e se você interage mais do que eu em Facebook e Instagram, que começam a fazer uma certa propaganda de outros modelos familiares. Alguém já se deparou com isso nessas páginas? Se você não se deparou com isso, eu cito aqui o exemplo do livro da minha filha, que acho que eu já falei para os irmãos. Tinha uma questão que era assim: veja a família moderna, algo assim. E tinha lá 2 homens e uma criança. Consegue perceber, sendo passado para uma criança que tem a sua atenção cativa dentro de uma sala de aula, a deturpação da família bíblica dentro da sala de aula? Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo. Olha como isso sorrateiramente entra na igreja. Sorrateiramente vai nas suas crianças, tentando desconstruir. Isso não é algo apenas regional, irmãos. O mundo está assim. Que está circulando por aí a linguagem neutra. Linguagem neutra, de onde é que isso surgiu? Sabe de onde é que isso surgiu? Do coração de Satanás. Porque não existe na língua portuguesa não, irmãos. Eles começam a usar outra estratégia que a gente vai falar aqui, que é uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Eles começam a repetir freneticamente. Olha, obrigado. Eles começam a repetir freneticamente mentiras para que você absorva. E eles começam a dizer, por exemplo, um dos pronomes da linguagem neutra. A gente sabe que a gente tem ele e ela, aí eles querem criar o elo. Existe isso? Não existe. Mas eles ficam repetindo, elo, elo, elo. Não pode dizer mais ele ou ela, é elo, é elo, é elo. Daqui a pouco você vai absorver. E daqui a pouco você não só absorve, como você vai duvidar da realidade. Você vai duvidar da realidade. E daqui a pouco você não só vai duvidar da realidade, como se você não vigiar, você vai se tornar defensor. Essa é a estratégia deles, ok? E destruir a família tradicional é importantíssimo. Eu cito aqui, recomendo livros, certo? Se os irmãos tiverem mais curiosidade de ler, de pessoas que há muito tempo escreveram sobre o assunto, certo? Eu cito aqui um livro chamado 1984, onde a sociedade ela foi já destruída. Ele mostra uma realidade em que a sociedade já foi destruída e o socialismo imperou, certo? Eu recomendo também outro livro chamado Admirável Mundo Novo.
certo? Que mostra uma sociedade totalmente destruída, onde criancinhas são ensinadas a ter um desenvolvimento, um interesse pelo outro precocemente. Está me entendendo? Um interesse físico precocemente, quando isso deveria ser natural na fase adulta. Então a visão do autor de há muitas décadas passadas de que isso iria ser promovido. E é o que está sendo promovido hoje. Se você observar, muito na cultura, nos meios, nas mídias, há um incentivo sorrateiro a essa propagação. Já existem países que falam de comemoração, de incentivo a dizer que a pedofilia é uma forma de amor. Está entendendo? Continuando. Aumento progressivo dos impostos. Como assim? Para destruir a sociedade, eu não posso deixar ela rica, né? Não posso. Então eu tenho que trazer toda essa riqueza para a mão do Estado, certo? Quem detém a riqueza em Cuba, por exemplo, a riqueza é o Estado, é a família Castro. Quem é que você acha que detém a riqueza na Coreia do Norte? É a família Kim. Entendeu? Eles que detêm a riqueza, eles que detêm o poder. Então isso tem que ser articulado na nossa sociedade também. Como é que você acha que é uma das estratégias? O aumento progressivo dos impostos. Porque se eu chegar para ti e disser assim, olha, a partir de agora você vai pagar, vamos dividir em meses, né? O cidadão brasileiro, em média, ele trabalha ali uns 4 meses por ano para pagar imposto. Então imagine que de uma hora para outra eu chego para ti, não, agora serão 11 meses que você vai ter que trabalhar para pagar imposto. Você leva um susto e você vai relutar contra isso. Mas se eu aumentar em dias, não, agora serão 4 meses e 2 dias, você não vai reclamar. Agora serão 4 meses e 15 dias. Agora serão 5 meses. Agora 5 meses e 3 dias. Agora 5 meses e 13 dias. Agora 5 meses e 20 dias. Você vai sendo acostumado com aquela realidade. E gradativamente a riqueza que você tem vai sendo passada para as mãos do Estado, para a mão do governo, sem que você se incomode, sem que você perceba. E você vai se acostumando com aquela realidade. Alteração gradativa da linguagem. Isso a gente até já abordou aqui, né? Essas pessoas, elas entendem que para manipular as massas, a manipulação da linguagem passa por aí, né? O exemplo dos pronomes tipifica isso. Como através da linguagem eles querem nos manipular, destruindo o nosso senso até de realidade, irmãos. Como é que pode isso? E a gente começa a aceitar. Eu chegar para você e não poder ter a liberdade de me referir a uma pessoa como ele ou ela. Eu ter que adotar algo que não existe. Ilo, o que é isso, irmãos? Eu repito, é obra que vem de Satanás. Você acha que essas pessoas têm como inspirador quem? Isso não vem de Deus não, irmãos. E a igreja não pode simplesmente bater palmas e dizer que está tudo bem, está tudo certo, não. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse a nosso respeito? Nós somos luz que brilha em meio às trevas. E a gente diz que isso está errado. Isso não é projeto de Deus. Essa confusão entre homem e mulher, essa confusão de papéis, dizer que o homem tem que ser como a mulher e a mulher tem que ser contra o homem, eu não vejo isso amparado pelas Escrituras, irmãos. Isso é coisa do inimigo. E nós não podemos aceitar isso como banal, como normal. E todos os dias nós somos bombardeados, às vezes de maneira silenciosa por isso. Às vezes é silencioso. Às vezes você está muito ocupado na sua casa e bota a sua criança diante de um desenho. E aquele desenho está ensinando o seu filho que ele pode relativizar a sua sexualidade. Hoje eu quero ser o quê? Hoje eu quero ser um menino. Hoje eu quero ser uma menina. Não, hoje eu quero ser uma bananeira. Você sabia que existe isso? É chamado de pansexual. O cara, ele sente atração pelo que for. Ele sente atração pelo escapamento de um carro, ele sente atração por uma bicicleta, por um cachorro. Você acha que isso é bíblico, irmãos? Não é. E querem empurrar a goela abaixo em você e nos seus filhos, que isso é normal, isso é legal. 1000 vezes não. 1000 vezes não. Na casa do Senhor, não. Para as nossas crianças, não.
Entende por que eles querem destruir o cristianismo? Porque nós somos essa barreira. Nós dizemos não. Quando eles vêm, a partir de agora vamos mudar a Bíblia, e agora onde tem ele ou ela vai ficar ilo. A gente vai dizer sim? Se chegar aqui uma carrada de Bíblia doada com essa alteração no pronome, a gente vai fazer o quê? Queimar. Ou você vai aceitar uma Bíblia sua com um pronome neutro? Isso é Bíblia do diabo, irmãos. Ok? Então, destruição da linguagem, troca de papéis homem e mulher, né? Veja como essa troca de papéis, irmãos, é estratégica, certo? Eles querem destruir a liderança masculina. Perceba que o papel de líder é bíblico. Um exemplo bem clássico. Quando há a queda do homem e da mulher, quem é que o Senhor Deus chama para as conversas? É Eva, né? A primeira? Né? É Adão. Por que ele chama Adão? Isso é tão básico quanto a mais simples operação matemática. 1 mais 1 é igual a 2. Por que ele chama Adão? Por quê? Porque era o líder. Então ele chama o líder para a conversa. Isso minimiza o papel da mulher? Não. Quem estava aqui ontem no culto onde a gente pregou sobre a mulher virtuosa, vai perceber que a mulher não é minimizada. Pelo contrário, ela tem um lugar de honra, um lugar de respeito. Porque Deus, quando ele fez o homem e a mulher, quando ele fez toda a sua criação, ele viu que era tudo muito bom. Então o lugar da mulher não é um lugar de humilhação. O lugar da mulher foi um lugar dado por Deus. Lindo. Sublime. Aí por que eles querem inverter isso? Porque invertendo essa situação, trocando o lugar dos dois, você destrói a sociedade. Aquela estabilidade que eu falei, você balança a sociedade para que eles cheguem com a solução. Está aqui a solução. Está um caos a sociedade, então nós vamos ajeitar. Quer uma solução? Comunismo. Vamos implantar comunismo que a gente ajeita a sociedade. Ajeitou em algum lugar? Ajeitou não. Ajeitou na Venezuela? Caminhão, um carrozinho cheio de cédula para comprar um frango? Ajeitou? Está ajeitando na Argentina? Ajeitou em Cuba? Ajeitou em Coreia do Norte? Não, mas na China ajeitou. Tem gente que vem com esse argumento. Eu tenho um capítulo especial só sobre a China, certo? Lá você é proibido de mencionar o massacre da paz celestial. Chega lá e começa a falar sobre isso, para ver o amor que eles vão te tratar, certo? Aí depois a gente fala só da China. Vamos para frente. Troca de papéis, né? Ainda falando da troca de papéis, Imagina as guerras antigas, onde eram travadas com espadas. Imagine um exército normal de homens e um exército só de mulheres. Quem você acha que tinha mais força física para vencer? E eles querem essa inversão. Entendeu? Eles querem essa inversão. Vamos para frente. Dependência total do Estado. Quem é que você pode adorar somente? Somente ao nosso Deus. Entenda que socialismo, ele não é bonzinho. Ele te propõe, e aqui eu já estou dando bem mastigadinho para os irmãos, porque eles tentam esconder essa face. Eles propõem a idolatria do Estado. O governo deve ser adorado. Eu estou citando aqui Vladimir Lenin, quando ele diz, o Estado será Deus. Ok? Então, eles propõem essa idolatria do Estado. Não, irmãos, mas isso aí não existe. Existe, irmão. Olha os vídeos relacionados à Coreia do Norte. Lá, se você for fazer uma visita, eu não recomendo, porque você é convidado a fazer a idolatria. Existe uma estátua bem grande dos 2 ditadores que já faleceram, que, detalhe, adiantando um detalhe aqui, é tão absurdo e tão louco que é a única necrocracia do mundo. Você sabia disso? Está na Constituição deles. É a única necrocracia do mundo. Como assim, irmão Sidney? Vou explicar. É o único país do mundo onde um morto está governando. Você sabia disso? O primeiro Kim, ele ainda está governando para eles. Olha só que loucura, irmãos, é proposto. Olha só que loucura. Está entendendo? E lá, quando você é convidado, esse convite não é um convite pacífico não, viu? Não adore não, para você ver. Ok? É um verdadeiro culto, irmãos. Eu assisti uma pessoa
botando fotos, porque lá você não pode estar filmando não, certo? A pessoa botando fotos internas do mausoléu, né? E é um verdadeiro culto, irmãos. A parte interna do mausoléu é um verdadeiro culto. Lá você tem os cadáveres embalsamados e você tem toda uma postura de reverência quando entra lá para visitar. É um verdadeiro culto. Você tem as flores para você levar e depositar para eles. A reverência tem uma postura certa, não é assim, ó. Parece que é um ângulo de 90 graus perfeito. Você tem que fazer assim, ó. Entendeu? Você não pode sequer pegar um jornal com a cara do ditador e dobrar em cima, com risco de ser preso. A pessoa que eu peguei as filmagens, que eu vou mostrar mais pra frente, ele disse que quando ele batia fotos, se a foto era de um ditador e ela estava cortada, não estava completa, a mulher excluía. Ela dizia assim, me dê seu celular. E ela excluía essas fotos, porque é proibido por lei. É um desrespeito ao ditador. Não é idolatria do Estado não, irmãos, isso? Vamos para frente. Religiões orientais, a gente explanou isso bem na sessão anterior, né? Que a gente olhou como o nosso Ocidente, o nosso cristianismo é fortemente atacado por isso, mesmo em décadas anteriores, principalmente religiões hindus, né? Conceitos hindus, meditação é um dos mais famosos, yoga também, a prática de yoga, a gente pensa que ela pode se desvincular do aspecto religioso, mas no fundo não se desvincula, certo? E isso já foi abordado, certo? A difamação do conservadorismo, ok? A gente viu na sessão anterior o que seria o conservadorismo, e explicando aqui rapidamente, seria a ideia, certo? Eu estou explicando bem rapidamente, viu, irmãos? É um pouco mais de explicação, seria melhor, mas a gente está com o tempo resumido, então vou explicar o seguinte, ó. Seria a ideia de conservar aquilo que é bom e só fazer mudanças prudentes e gradativas. Quando você vai para uma ideia como o socialismo, eles querem uma mudança total, derrubando tudo, até o alicerce, e começar tudo de novo, certo? Então, uma difamação de ideias conservadoras. Desarmamento. Nós observamos aí uma pessoa, né, imaginando a situação, né, no contexto dessa parte do Êxodo que foi lido, né, uma pessoa que durante a noite é surpreendido por um invasor na sua casa, reage e mata esse invasor. Então, nesse contexto, a pessoa não era tida como culpada, né, ela agiu em legítima defesa, ok? Então, isso era observado na Bíblia lá no Antigo Testamento, a gente consegue observar isso. E por que eu estou falando isso no contexto do desarmamento? Porque o contexto do desarmamento, por mais que você tenha uma opinião sim ou não quanto à posse ou porte de armas, o que é que essas pessoas têm em mente? E é disso que eu vou falar, não se você é a favor ou contra. O que é que essas pessoas têm em mente? Bom, nós vamos implantar o socialismo. E vamos implantar objetivando não ter resistência. Essas pessoas entendem, tem até um livro um tanto conhecido chamado Hitler e o Desarmamento, que aborda essa questão. Eu tenho um outro livro chamado Mentiram para mim sobre o desarmamento. Então o que é que essas pessoas entendem? Elas entendem que para que não haja nenhum foco de resistência, eu tenho que desarmar a população. Imagine você, e aqui eu passei uma lição. Eu sei que quem assistiu foi o irmão Samuel, que ele me perguntou. Primeiro eles mataram meu pai. Alguém assistiu esse filme? No começo das aulas sobre socialismo eu passei. Eu acho que na Netflix tem esse filme. Primeiro eles mataram meu pai. E ali aconteceu exatamente isso. No Camboja, quando o Pol Pot, aquela pessoa assim, exemplo de amor, começa a tomar o poder naquele país, ele vai militarmente forçando as pessoas. E aí você imagina um soldado batendo na sua porta dizendo, ó, sai só com a roupa do corpo, e vocês vão para um campo de trabalho forçado que a gente vai mandar. E você tem que deixar toda a sua vida para trás, documentos, lembranças como fotos, a casa, seus pertences pessoais, tudo para trás. E aquela família sai com a mala velha, com a cara e a coragem para ir trabalhar forçado em um campo. E comer água com arroz. Legal, né? Que maravilha. Não é legal não, irmãos. E se você assistir o filme, você vai ver como não é legal. A família foi... Não vou dar spoiler. Mas enfim,
não é bom. E o que eles entenderam? Bom, se a gente chegar nessa situação e sai lá o pai de família e começa a reagir com a arma, não é muito melhor eu tirar essa arma e aí ele não vai reagir? Eles entenderam isso e eles propõem o desarmamento da população, para que a população não possa reagir numa situação como essa. Não se trata meramente de uma defesa contra bandidos, irmãos. Eles pensam dessa forma. Quando eles estão propondo, as armas matam, eles estão pensando nisso. Não se trata apenas de defesa contra criminosos, não. Eles estão pensando nesse tipo de defesa. Eles estão pensando nesse tipo de defesa, ok? Quando o Estado tentar se impor, a população não ter poder de reação, ok? Então, continuando, a gente já está terminando. Derrubada do cristianismo, a gente até falou disso, ok? O cristianismo é esse bastião, é essa barreira contra o avanço dessas ideias, Então, eu já ouvi vários pastores, Eu separei alguns vídeos, de pastores se pronunciando contra o socialismo. Aqui eu vou botar mais tarde o Marcos Graconato mais uma vez dizendo, eu vou citar palavras dele, mas depois eu vou botar o vídeo completo, ele dizendo o seguinte, falando do politicamente correto. O politicamente correto, isso é a palavra dele, você pega o politicamente correto e joga na lata do lixo. Joga na lata do lixo. Porque dentro do politicamente correto há muitas inversões de valores que o cristão não deveria concordar. Então você vai observar que isso não são palavras apenas do irmão Sidney. Um estudioso da nossa área que se opõe muito, ele é até de um instituto conservador, bem conhecido no nosso meio, Franklin Ferreira. Ele tem até livros com relação ao assunto. Então, não é só o irmão Sidney que enxergou isso. Outros estudiosos do nosso meio enxergaram isso. O meu lamento é que muitos outros se omitem. E eu acho isso muito errado. A omissão de homens de Deus de denunciar essas mentiras vinculadas ao socialismo, que é totalmente anticristão. Me incomoda, irmãos, como é que a gente vem aqui e ora pela Coreia do Norte. Irmão, vamos orar pela Coreia do Norte, para que Deus liberte aquele país. E aí depois está defendendo socialismo. O mesmo socialismo da Coreia do Norte. Não é contradição? Vamos em frente. Destruir a geração de jovens, certo? Aquilo que eu expliquei em momentos anteriores. O jovem, ele é muito usado como massa de manobra. Porque quando você pega um adulto experiente, com todo o caráter formado, com suas bases bem arraigadas, é mais difícil você colocar dentro da cabeça daquela pessoa totalmente estruturada uma ideia como essa. É mais difícil, você vai encontrar a resistência. Mas se você pega um jovem que muitas vezes está cheio de dúvidas e tenta colocar isso na cabeça daquele jovem, ele pode mais facilmente cair. Ele pode mais facilmente ser seduzido por essas ideologias mentirosas. E aí eles atacam os jovens. Eles começam liberando a sexualização. Eles começam liberando músicas, certo? E a música é um meio de manipulação. Músicas que não edificam em nada, que valorizam a violência, e eles desestabilizam aquela que será a próxima geração de juízes, de médicos, de presidentes. E aí quando aquela geração chega na fase adulta, a sociedade está mais desestabilizada, porque na fase anterior eles foram doutrinados, ok? Desacreditar a sabedoria dos mais velhos, certo? A sabedoria dos mais velhos, ela é algo fortemente atacada, como algo descartável, algo sem valor. E é bem verdade que os jovens, eles têm o vigor, a força da juventude, mas eles não têm algo que os mais velhos têm, que é o quê? Algo tão sublime, a experiência. A experiência. Muitos jovens estão lidando ali com a situação e aí chega o mais velho e diz: olha, eu já vivi isso que você está vivendo e eu posso te aconselhar com propriedade que esse caminho aí não é o certo é esse aqui. Então eles, sabendo disso, eles querem desacreditar os mais velhos, que podem vir com conselhos sábios, podem vir com a voz de sabedoria e dar um conselho
legal para o mais jovem e tirar ele do mau caminho. Isso você vê até na Bíblia, irmãos. Pessoas mais velhas aconselhando sabiamente pessoas mais novas. Você vê. E eles, sabendo disso, querem desacreditar esse hábito de ter um respeito, de ter uma reverência por pessoas mais velhas e seus conselhos. Observe só a situação lá em Jó, quando todos falaram e por último fala o mais novo. Então eles querem destruir isso, ok? E por último, já falta 4 minutinhos, só falar do último aqui, não, Foro de São Paulo, né? Então Foro de São Paulo é um pouco mais longo, eu vou deixar para a próxima oportunidade, ok, irmãos? Então, irmãos, um conselho, irmão, comunismo não é bom, irmãos. Socialismo não é bom, certo? Se alguém diz para você que é bom, que há valores, esses valores, eles são anticristãos, irmãos, certo? Não estou aqui para fazer propaganda política, estou aqui para alertá-los de que socialismo não é bom, certo? Na sua essência, se você lê os autores como Karl Marx, como Engels, Simone de Beauvoir, que era uma socialista feminista, se você lê essas pessoas, se você olhar o exemplo de vida dessas pessoas, você vai ver que as pessoas que inspiraram essas ideologias eram pessoas perversas, com palavras perversas e anticristãs. Então como é que brota alguma coisa boa daí? Como é que brota alguma coisa boa daí? A pessoa como Karl Marx, que disse, eu vou destronar Deus. A pessoa como Judith Butler, outra feminista, que quer destruir o senso de realidade homem e mulher. Está me entendendo o que essas pessoas falam? Então que os irmãos possam estar alertas para essas questões e se defender e buscar a palavra de Deus como regra de fé e prática. E não essas ideologias nefastas que circulam por aí. Amém? Vamos orar para a gente estar se dividindo. Qualquer dúvida, se você quiser chegar para mim, alguns irmãos chegam, irmão, melhora isso aqui, agradeço muito. Irmão, teve uma irmã com muito carinho que disse, irmão, sabe o que você está fazendo de errado? É pouco tempo, tem que ser mais. Deus te abençoe. Irmão, muito obrigado mais uma vez, ok? Se você quiser chegar e falar comigo depois, pode falar. Vamos orar. Ó Deus, eu te agradeço muito pela tua graça e misericórdia. Meu Deus, que nós possamos estar alertas para obedecer apenas a tua palavra e nos afastar de qualquer ideologia que negue a tua verdade divina. Ensina-nos mais e mais dela. Guarda-nos de todo o mal. Protege a tua igreja para que venhamos sempre te obedecer e dizer sim à tua voz e não a qualquer ideologia que nos afaste de ti. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém.